Apenas no Chão é uma daquelas animações que à primeira vista parece viver apenas do absurdo. E não é à toa, estamos falando de um desenho onde lutas cósmicas, realidades paralelas e batalhas contra entidades sobrenaturais são coisas bem comuns. Para muitos, a lembrança imediata da animação está nesses momentos bizarros, quase inocência, que marcam visualmente e sonoramente a experiência de assistir. Mas o que muita gente esquece, ou talvez nunca tenha percebido de verdade, é o quanto apenas um show consegue ser profundo. Por trás das piadas rápidas, da estética surreal e das situações improváveis, existe um cuidado real com os personagens e as suas trajetórias. Mordecai, Rigby, Benson, Saltitão, Eileen, Margaret, todos passam por mudanças ao longo do desenho. Todos enfrentam dilemas, aprendem com os erros e também amadurecem. E é justamente essa combinação entre o insano e o íntimo que torna apenas um show tão especial. E no mundo das animações, não é raro ver personagens surgirem com um certo destaque e, depois de um tempo, simplesmente desaparecerem. Alguns são esquecidos sem cerimônia, como se nunca tivesse feito parte daquele universo, e outros viram piada interna, uma espécie de meme voluntário do próprio desenho. É quase como se essas figuras fossem rascunhos descartáveis, feitos apenas para cumprir uma função rápida e depois sumirem. Mas de vez em quando, aparece um personagem que quebra essa lógica, que, mesmo sendo introduzido de forma discreta, vai ganhando profundidade com o tempo, que tinha tudo para ser mais um figurante, e ainda assim se torna essencial, não por força de roteiro, mas por algo sutil. E esse, meus amigos, é o Thomas, o estagiário de Apenas um Show. Ele não só não foi esquecido, como viveu uma das mudanças mais silenciosas e significativas do desenho, ao contrário de um outro personagem que eu já fiz vídeo aqui no canal. Quando o Thomas aparece pela primeira vez, ele parece só mais um alívio cômico, o estagiário silencioso de papel secundário, e em um mundo de personagens absurdos e situações completamente surreais, Thomas parece quase normal demais, mas é justamente essa normalidade que engana bastante. Ao longo de Apenas um Show, ele é frequentemente subestimado. Seu status de estagiário faz com que os outros personagens o vejam como alguém de pouca importância. Personagens como o Musculoso, para variar, o tratam com um certo desprezo, sempre se colocando como superior, mas depois do episódio Thomas dá o troco, em que ele estava prestes a ser despedido, ele ajuda a recuperar a estátua do parque que tinha sido roubada do parque rival, e depois disso, dá pra dizer que eles começaram a respeitar ele um pouco mais, até mesmo o próprio Musculoso. Mas não dá pra não dizer que esse tipo de coisa não acontece na vida real, onde cargos temporários, estagiários ou iniciantes muitas vezes são descredibilizados, como se seu potencial fosse menor apenas por estarem começando. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter passado por isso, mas de qualquer forma, a gente aprende com Thomas que o valor de uma pessoa não está no título que ela carrega, e sim nas escolhas que ela faz. Mesmo sendo tratado como alguém menor, ele sempre fazia tudo que pediam, até mesmo os pedidos mais bestas do Musculoso. E em vários outros momentos, ele ajudou o parque como um todo, como num dos melhores episódios do desenho, Saída 9B, e esse que eu citei anteriormente. Mas é justamente essa subestimação que torna sua virada ainda mais incrível, já que ninguém esperava nada dele, e ainda assim ele foi capaz de mudar tudo. A reviravolta vem quando descobrimos que Thomas, na verdade, é um agente secreto russo infiltrado no parque com o objetivo de sabotá-lo. É um daqueles momentos que fazem a gente repensar toda a trajetória do personagem. Tudo aquilo que parecia aleatório ganha peso. As ausências, o jeito estranho, a hesitação, tudo se encaixa. O interessante é que, apesar dessa revelação, a série não transforma Thomas em um vilão clássico. Não tem monólogo dramático, nem um grande confronto final. Ao invés disso, temos um conflito interno. Thomas hesita, ele falha em cumprir sua missão. E mais do que isso, ele ajuda os amigos do parque. Ele escolheu ficar do lado deles. E aqui a gente entra na parte realmente interessante. Porque Thomas muda? Não é por obrigação. Ninguém força ele a nada. Não é nem porque ele foi descoberto e teve que se defender. A mudança do Thomas acontece porque ele desenvolve laços. Ele passa tempo com o pessoal do parque. Ele é incluído, mesmo que de forma meio apagada. E aos poucos, demonstra o que foi ensinado a ele. É fácil esquecer o poder da convivência, mas ela é muitas vezes mais transformadora do que qualquer grande revelação. Convivendo com Mordecai, Rigby e os outros, Thomas experimenta algo que a sua missão não previa: afeto. Em um determinado tempo, ele é tratado como um igual, como um amigo, e é isso que muda tudo. Sartre dizia que o propósito não é fixo, um dos principais nomes do existencialismo. Ele dizia que o ser humano não tem uma essência fixa, ele nasce como uma página em branco e vai se escrevendo a cada escolha. Para Sartre, o homem está condenado a ser livre, ou seja, estamos o tempo todo nos criando, nos refazendo, nos reinventando. Thomas tinha um propósito dado,
infiltrar, espionar e sabotar. Mas esse propósito não era dele, era um papel que colocaram sobre ele, e a convivência com os outros mostra isso de forma muito clara, já que ele começava a perceber que poderia escolher outro caminho, que ele não precisava ser aquilo que esperavam dele, ele poderia sim ser algo mais. Mesmo a liberdade de escolha sendo assustadora, mas ao mesmo tempo libertadora, a série, mesmo sendo leve e cômica, nos mostra isso de um jeito surpreendentemente interessante. E o que também chama a atenção é o jeito como a mudança de Thomas acontece. Sem grandes discursos, ele não tem uma cena dramática onde declara sua amizade pelos amigos ou seu arrependimento. Na verdade, a mudança dele é silenciosa, quase imperceptível, e isso é muito realista. A maioria das mudanças que a gente passa na vida não vem com trilhas sonoras ou viradas épicas. Elas vêm devagar, no dia a dia, na forma como a gente começa a olhar diferente para quem está do nosso lado, como a gente começa a se importar. E Thomas se importa, e isso já é o bastante para mudar tudo. Outro ponto filosófico importante que podemos tirar da trajetória do Thomas é essa ideia de que o ser humano está sempre em construção. O Thomas não se torna herói no final, ele também não vira o personagem principal, ele só muda. E essa mudança é o suficiente, porque mostra que não existe uma versão final de quem a gente é. A gente está sempre em trânsito entre o que fomos e o que estamos nos tornando. No mundo onde a gente é cobrado o tempo todo para ter um plano, um propósito, uma meta clara, apenas um show nos lembra que tá tudo bem mudar, que tá tudo bem abandonar um roteiro que foi escrito pra gente por outra pessoa. É só olharmos a mudança do Mordecai e o Rigby, e até mesmo de outros personagens como a Eileen e Benson. Isso para mostrarem como os vínculos que a gente cria têm o poder de nos salvar, como é o caso da relação do Rigby e Eileen, e também o contrário, em como esses vínculos podem nos tornar a pior parte de nós, que é o caso do Mordecai e Margaret. Bem, a verdade é que o Thomas não é o personagem mais carismático, nem o mais engraçado e muito menos o mais presente, mas talvez por isso mesmo ele seja tão interessante, apesar do seu plot surpreendente, que eu imagino que na época ninguém estava à espera. E no final, ele representa aquela mudança silenciosa que pode acontecer com qualquer um. Ele mostra que ninguém é apenas o papel que recebeu, que até os vilões têm camadas, e que com convivência, afeto e liberdade, até os piores planos podem ser deixados de lado. No final das contas, talvez o maior poder de apenas um show não seja o humor absurdo ou as batalhas cósmicas, mas sim a capacidade de mostrar que por trás de tudo isso, as pessoas mudam, e mudam umas às outras. Honestamente, tudo isso que eu falei nesse vídeo poderia ter sido sobre o Fantasmão, mas infelizmente faltou aquele pouco a mais, aquele desfecho que o Thomas teve, até porque muitas vezes acontece que um personagem pode ser legal, mas se tiver um final ruim, as pessoas vão apenas lembrar desse final. E acho que é por isso que as pessoas lembram do Thomas como um personagem legal, ao contrário do Fantasmão. Um teve um final legal e o outro foi apenas esquecido. Mas e aí? Quem foi que já mudou o rumo da sua vida só por ter estado do seu lado por um tempo? Conte aí nos comentários. E lembre-se, às vezes, ser amigo de alguém é o que impede essa pessoa de seguir um caminho que ela nem queria, mas achava que era o único possível.